Eu entrei na faculdade acreditando que tudo já estava alinhado para dar certo. Eu achei que seria simples, conhecer gente nova, criar amizades que durassem uma vida, aproveitar cada festa da calorada como se tivesse um filme, estudar com um brilho no olho e absorver conhecimento como quem finalmente encontra o próprio lugar no mundo. Mas a fantasia que a gente inventa para acalmar a ansiedade costuma quebrar logo na primeira semana. O meu primeiro semestre foi um mosaico estranho de frustrações, arrependimentos, silêncios que machucam e aqui e ali algumas experiências raras que salvaram os meus dias. Nada foi como eu imaginei e talvez seja exatamente por isso que marcou tanto. Hoje eu quero falar sobre tudo isso, como se estivéssemos largados num bar vazio, com uma luz amarelada de fundo, um copo suado encostado na mão e a sensação de que a madrugada ainda tem algo a ensinar. Então pega seu café, seu chá ou só a vontade de ouvir alguém que já sentiu o mesmo que você sente agora e seja muito bem-vindo ao meu canal. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Tuasa. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da faculdade e no final depois eu vou dar alguns conselhos para vocês que estão entrando na faculdade em 2026, vão ser os novos calouros do ano letivo. Então eu espero que vocês curtam esse vídeo e vamos lá, vamos começar. Estou aqui com o meu tablet, entendeu? Que ele vai me dar algumas instruções, porque eu fiz um roteiro para esse vídeo sim, entendeu? Fiz um roteirinho, tá tudo aqui e... enfim, é isso, eu espero que vocês gostem. Bom, gente, como eu já falei, eu sou o Matheus, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa questão da faculdade, né? Que é uma coisa que gera muita expectativa em todo mundo, porque assim como em mim também gerou muita expectativa quando eu tava entrando na faculdade. Enfim, eu curso odontologia atualmente aqui na Uniderp, na Universidade... nem sei o nome completo da universidade, mas enfim, na universidade aqui de Campo Grande, que é a Uniderp. Faço odontologia lá e eu concluí o meu primeiro período, né? Então eu concluí os 2 primeiros semestres, são 10 semestres e 5 períodos durante a faculdade inteira, ao longo do curso. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência sendo calouro na faculdade e como foi, o que eu achei, o que eu vi de vivência, algumas coisas que as pessoas elas não te contam casualmente, mas hoje eu vou falar nesse vídeo aqui. Bom, gente, tudo começou em meados de fevereiro, acho que era no dia 17 de fevereiro, que foi quando começou as minhas aulas mesmo na faculdade. Gente, eu tava super ansioso, né? Eu tava super na expectativa, assim, eu falei assim, nossa, vai ser a melhor experiência da minha vida, porque eu vou fazer muitas amizades, porque não sei o que, porque não sei o que lá, parará. Chegou no primeiro dia de aula, eu tive, eu acho que 1 horinha de aula e acabou, e foi isso. E aí depois eu fui tendo cada vez menos aula, eu tava esperando, tipo, ter aula a semana inteira, ter aquela agenda cheia, tipo assim, ficar cansado de tanta aula. E no final não foi isso que aconteceu. Não sei se por conta da faculdade ser particular, mas não foi isso que aconteceu. Eu tive pouquíssimas aulas na minha grade. Em questão de tempo, em questão de dias, foi uma coisa assim, uma loucura. Já acabou com o meu ano ali, quando eu descobri que eu ia ter aula 3 vezes na semana, e acabou. Eu ia ter 1 hora de aula por dia, e ia ser isso. Essas iam ser minhas aulas da faculdade, mesmo pagando um absurdo, né? Enfim. E esse ano foi muito foda, justamente porque no início do ano, meu irmão, o Lucas, ele foi morar em Brasília com meu pai, porque ele foi estudar para a prova da EPICAR. Para quem não conhece, a prova Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Então ele vai fazer o ensino médio na EPICAR, se ele passar, e depois ele vai seguir a carreira como piloto de avião. Meu pai é militar, então ele quis seguir a mesma carreira. Então aqui em casa sobrou eu e minha mãe, e foi um ano muito solitário, porque quando você entra na faculdade, às vezes você acha que você vai fazer muitas amizades, você vai aproveitar muito, e muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes a realidade ela é diferente das suas expectativas, né, daquilo que você pensou que ia acontecer, e não acontece. Então esse é um vídeo que ele vai lembrar pra vocês que expectativas são quebradas e vocês têm que aprender a lidar com isso. Acho que a minha primeira afirmação é: aprendam a lidar quando as coisas não saírem como planejado. Por que eu falo isso? Porque eu imaginava um monte de coisas sobre a faculdade, sobre as aulas, sobre as matérias, sobre o primeiro laboratório, sobre tudo. Quando chegou na hora eu vi que
não foi nada daquilo que eu esperava, né? Foi bem chato, na verdade. Foi uma coisa bem rasa, foi bem chata. Enfim, então assim, foi um pouquinho preocupante, né? Foi um pouquinho desesperador. Gente, eu tive 5 matérias no primeiro semestre. Tive anatomia, tive ciências moleculares, né? Que é citologia, histologia, essas coisas. Tive também uma matéria online também, mas tipo assim, matéria online ninguém faz, né? Mas basicamente foi isso. Eu acho que o que eu posso falar pra vocês também em segundo instante é que é um pouco complicado, porque você lida com pessoas que têm outro nicho, que vieram de outra cidade, que são de outras idades, já são formadas, às vezes é a segunda faculdade que a pessoa tá fazendo, e você tem que aprender a lidar com isso, com o ritmo, entendeu? Porque o ritmo é muito diferente da escola. Quando a gente tá na escola, é uma coisa que a gente sabe que a gente vai ter uma rotina, a gente sabe que a gente não pode faltar aquela aula, a gente sabe que não pode chegar atrasado, a gente sabe que isso, sabe que aquilo. Na faculdade, a diferença é que as pessoas realmente não estão nem aí pra você. Elas não estão aí pro que você tá fazendo, pro que você deixou de fazer. Elas querem que você cumpra o seu papel. Se você não cumprir, tá tudo bem também. Foi um ano um tanto quanto solitário, justamente pela questão de que na escola eu era rodeado de amigos, você é rodeado de amizades, entendeu? Se você for uma pessoa igual eu, que é bem extrovertida, você é rodeado de amizades. E eu tinha alguns amigos que realmente eram amigos e, tipo assim, melhores amigos, entendeu? E você vai pra faculdade, cada um vai pra uma área diferente, cada um vai pra um ramo diferente, então você fica meio se sentindo um pouco sozinho. Ainda mais como ficou só eu e minha mãe aqui em casa, a gente foi um período muito difícil. Minha mãe ficou um pouco desestabilizada com a ida do Lucas para Brasília, então a gente brigou bastante. Não foi um dos melhores períodos, e isso já foi uma coisa que desestruturou todo o meu planejamento mental de que a faculdade ia ser o melhor dos melhores, entendeu? Só que não foi. Eu descobri que a faculdade, no caso a faculdade que eu escolhi fazer, né, é muito ruim, o curso é muito largado, é muito cagado, eles deixam de lado. Você começa a crescer, então você começa a ficar mais adulto, então você tem uma independência um pouco maior. Lembrando que isso tudo que eu tô falando pra vocês é a minha experiência, tá, da gente, com a faculdade. Tem algumas coisas que são meio um pouco universais ali, mas é muito mais da minha experiência que eu tive com o mundo acadêmico, né? E você aprende que, na verdade, quando a gente tá na escola, é uma pressão muito grande pra você se formar, pra você sair da escola, sair do terceirão e entrar logo numa faculdade. Mas você entra na faculdade e você vê que isso não importa na vida real, porque as pessoas, elas são de idades tão diferentes, você conhece algumas histórias diferentes, que você pensa, tipo, caralho, não precisava de toda aquela pressão, não precisava realmente passar direto do terceirão, porque tem gente aqui que tá com 25 anos e tá fazendo curso, entendeu? Isso significa que a pessoa vai ser fracassada na vida, que ela tá atrasada? Claro que não, mas a gente cresce, a gente vai moldando um pensamento de tipo, tem que ser agora, o quanto antes possível, tem que ser rápido, tem que ser agora. Saindo do terceirão eu tenho que passar, se eu não passar, vai ser um fracassado. E na vida real não é assim que funciona, entendeu? Me arrependo um pouco de não ter feito um ano de cursinho? Não, sinceramente não me arrependo, porque não, gente, eu queria ir logo pra faculdade, eu queria já ter entrado, não queria ficar mais um ano estudando, não aguentava mais essa vida universitária. Mas pra quem tá nessa dúvida e acha que consegue, eu recomendaria passar um ano de cursinho, até pra você amadurecer bem mais, entendeu? E depois entrar na faculdade, porque às vezes quando você entra muito novo na faculdade, tem algumas coisas que elas meio que te deixam assustado, no sentido de, tipo, você fica um pouco impressionado com como a vida funciona, né? A vida adulta realmente funciona. Então foi uma coisa que pega muito, né? Enfim, pra segunda parte desse vídeo eu separei frustrações que mais doeram.
faculdade, e a primeira delas é sentir saudade da escola, não do ambiente, mas da parceria. Gente, você sente naturalmente um pouco de saudade da escola. Eu creio que assim, é um pouco universal, a maioria das pessoas sente um pouco. Saudade, eu não sinto saudade nenhuma da escola, eu sinto saudade mais dos amigos, da minha rotina, porque eu sabia que, por exemplo, toda segunda-feira eu ia ficar o dia inteiro na escola, depois eu ia ter vôlei e pau. Sabia que a minha rotina não ia mudar. Na faculdade meio que muda, entendeu? Porque não é fixo. Por exemplo, na minha faculdade eu tinha aula segunda de manhã, terça de tarde, quarta era de manhã, era assim. Então você tinha que criar uma rotina nova pra cada dia, entendeu? Na escola não, na escola você sabe que você vai ter aula todo dia de manhã, de tarde, quando você tá no terceirão, geralmente. Eu senti muita saudade dos meus amigos, do meu grupo de amigos, porque eu ia pra faculdade, literalmente, gente, eu ia pra faculdade, assistia a aula e eu ia embora. Passava, tipo assim, passei muito tempo calado esse ano, me calaram demais, passei muito tempo calado esse ano. Porque eu chegava na faculdade, assistia aula e tinha que ir embora. Não tinha aquela convivência, não tinha aquela graça, a gente vai fazer graça, ficar conversando no fundão. Não tinha isso, gente, acabou, não tem mais isso, entendeu? Então são coisas que assustam em primeiro momento, assim, em primeiro instante. Demora um pouquinho pra você se acostumar. Chorei muitas vezes, com saudade, com medo, com receio. Então assim, é uma coisa que é normal. E esse vídeo é pra lembrar pra você que tá passando por isso, que é normal. Outras pessoas, não deveria, mas outras pessoas passam por isso também, entendeu? Eu passei por isso, então saibam que vocês não estão sozinhos nesse momento. Nota baixa, gente, nota baixa, todo mundo fica assim, meu Deus, nota baixa na escola, nota baixa é uma coisa que todo mundo se pressiona muito. Gente, na faculdade, sinceramente, o maior importante é passar. O mais importante é você passar. Por que eu digo isso? Porque eu sei muita coisa, eu aprendi muita coisa esse ano sobre a saúde bucal, sobre a questão da microbiota oral ou coisas assim, que também eu aprendi. Assim, aprendi estudando, entendeu? E não porque eu fiz uma prova, eu aprendi realmente estudando. Ai, papo de quem tira nota baixa. Não, porque as minhas notas foram boas. Mas eu tirei nota baixa. E quando eu tirei minha primeira nota baixa, eu falei assim, acabou, o mundo acabou. Se você é um péssimo dentista, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tal, enfim. Gente, sinceramente, não adianta se frustrar tanto assim, não adianta ficar mal por conta disso, não adianta porque não adianta, gente, não adianta. Vocês vão ver que depois ou vocês se recuperam, ou vocês vão ver que vocês realmente sabiam o conteúdo da prova, ou foi só no momento da prova que vocês não conseguiram fazer. Então, foi uma frustração? É uma frustração. Dói. É um sentimento que depois você acha que ele é válido? Não. Eu, pelo menos, hoje em dia, eu vejo a nota baixa, eu não acho mais tão válido. Eu falo tipo assim, putz, acontece, vamos estudar e vamos continuar, entendeu? Que é chegar no final da semana e não ter feito tanta coisa assim, ter uma sensação de estagnação. Por quê, gente? Por exemplo, o que aconteceu muito esse ano é que a minha faculdade foi tão ruim, o curso, assim, era tão ruim, falta de aula, e quando eu vi as minhas amigas indo para outras faculdades e tendo vidas diferentes, parecia que elas estavam mais na frente. Então você fica meio com aquela sensação de estagnação, sabe? Tipo, caralho, meu Deus, o que eu faço? E isso gerou muito desânimo. Eu fiquei muito desanimado esse ano justamente para estudar. Ano passado, que era o meu terceirão, eu estudava muito. Eu sentia incentivo para estudar. E na faculdade esse incentivo você meio que perde ele, entendeu? Você meio que, tipo, deixa ele pra lá, deixa ele sofrer. Enfim, foi uma coisa que foi meio pesada, mas depois você começa a ver que não é igual na escola. Estudar não é a mesma coisa que na escola, é diferente. Sim, não tenho que falar, tipo, não, eu vou continuar abrindo meu caderno, fazendo exercício. Meu amor, deixa eu te explicar um negócio. Não vai, não é a mesma coisa, é diferente. Tem diferença, enfim. O próximo é perceber que a faculdade não te transforma automaticamente numa versão mais interessante de você mesmo. Ela só te entrega o espelho. Pô, quem disse isso? Gente, verdade. Ela te entrega o espelho de quem você é quando você não é incentivado a fazer alguma coisa. Um exemplo.
Quando você tá na escola, você tem que entregar aquela atividade. Os professores vão ficar no seu pé pra você entregar aquela atividade. Você sabe que você tem que entregar aquela atividade, mas você tem incentivo pra entregar. O povo do grupo te ajuda, o povo da sala te ajuda. Tem essa união. Na faculdade é um pouco de cada um por si, porque as pessoas elas não vão ficar te ajudando. Eu entrei como líder de sala, por exemplo, e eu não tava nem aí, gente, em avisar, gente, amanhã tem atividade. Gente, não esqueçam que hoje o professor... Não, eu avisava, tipo, hoje o professor passou atividade. E era só isso. Semana que vem, se você esqueceu, meu amigo, é teu, porque eu tinha outras coisas pra resolver, comecei a trabalhar, então é um outro ambiente. Isso faz com que você veja um pouquinho sobre quem você é, um pouquinho sobre você nesse quesito. Porque, por exemplo, eu parei de ter incentivo, eu larguei mão. Eu, esse ano, tipo assim, quando eu via que eu tava perdendo um pouco do incentivo, não tinha incentivo de professor, não tinha amizade, era uma coisa mais assim, eu fui largando mão. Entendeu? E o início da vida universitária é um pouco estranho, porque você quer viver, acha que tá faltando tempo, acha que tá acabando. E não, gente, não tá acabando. Você quer experimentar tudo, você quer ir em todas as festas, você quer fazer tudo, e no final você vê que não são experiências que realmente te completam, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender, mas foi basicamente o que eu senti de lição, um pouquinho sobre isso. Essas foram coisas que me frustraram. Foi uma lista um pouco pequena, mas ela é um pouco profunda se você for pensar, porque eu me senti muito sozinho esse ano, no sentido faculdade, porque eu tava muito acostumado estando cheio de pessoas. Então, assim, você sai do seu nicho que você tá acostumado e vai pro mundo, assim, totalmente. Você fica louco, velho. Você fica louco, porque você vê que na vida real é realmente cada um por si. As pessoas estão buscando, correndo atrás do seu, entendeu? Não do seu, elas estão correndo atrás do delas, entendeu? Eu tô correndo atrás do meu. Se você não tá correndo, vai correr, entendeu? Começa a correr aí. Coisas que, olhando hoje, eu agradeço. Então vamos lá, velho. Vou pegar aqui de novo o tablet para eu pegar aqui as afirmações. Gente, que eu montei um roteirinho para eu poder ir explicando e conversando com vocês sobre isso. Aprendi que a amizade de verdade não nasce na semana da recepção. Ela nasce na terceira reprovação coletiva, na fila da secretaria, no me manda o resumo, por favor, que eu não aguento mais. Um exemplo disso é que eu conheci a Ana, que é uma amiga minha que eu conheci na faculdade. Eu conheci ela na fila do ônibus. Porque teve um dia que eu cheguei, ela chegou em mim, ou eu cheguei nela, não lembro, e a gente perguntou qual ônibus que a gente tinha que pegar pra descer pra faculdade. E nisso a gente começou a conversar e virou amigo. Então, assim, não fiquem esperando, às vezes, não, porque a gente vai na primeira semana de recepção, vai ser lindo, porque a gente vai fazer muita amizade. Gente, pelo amor de Deus, pode até ser que você faça, entendeu? Mas tem, às vezes, pessoas que vão estar no grupo delas, tem grupinho formado, é uma distinção. Mesmo você sendo líder de sala, às vezes você, sabe, não tem tanta amizade assim, mas elas vão aparecendo, como que eu falo, no tempo delas. Tudo no tempo de Deus, gente. Ele decreta, o universo decreta, vai acontecer em algum momento. Aprendi que dá pra sentir um vazio gigante e ao mesmo tempo estar exatamente onde eu precisava estar. Por exemplo, eu, apesar de sentir um vazio muito grande, eu me conectei muito com o curso. Eu adorei estudar sobre tudo que eu estudei, adorei ver tudo que eu consegui ver, adorei adquirir alguns conhecimentos que eu adquiri. Então eu percebi que realmente odontologia era um curso pra mim, eu gostei de ter feito. Pode ser que a faculdade não tenha sido a melhor, realmente não foi bem bosta, mas eu gostei do curso. Eu gostei dos professores, eu gostei das aulas, eu gostei disso. Então foi legal, e por mais que eu senti um vazio tão grande, sentindo falta da escola, eu gostei da vida adulta um pouquinho. Eu gostei de ter crescido. Eu acho que realmente você vai se entendendo como pessoa a partir de um certo momento. Você vai se entendendo, vai se entendendo com você mesmo, sabe? Por exemplo, sair da escola, beleza, saí da escola, mas eu gostei de ter saído da escola. Gostei, foi legal. Aí eu saí da escola, mas eu gostei.
de ter ido para a faculdade é necessário, são coisas que elas precisam acontecer para que a gente cresça como pessoa mesmo. E aprendi que às vezes o silêncio ensina mais do que qualquer aula. Sim, porque eu aprendi que às vezes a gente sentado, estudando em silêncio, a gente adquire muito mais conhecimento do que na aula. Tem muitas vezes que às vezes você vai fazer isso também, você vai faltar uma aula para estudar o conteúdo daquela aula, porque faculdade é isso, gente. Faculdade é um negócio meio louco, entendeu? Você vai aprendendo isso na prática. Tem pessoas como eu que vão vir contar a experiência delas e vão te dar uma tranquilizada? Tem. Isso vai te tranquilizar totalmente na sua primeira semana? Não, porque na sua primeira semana você não vai estar lembrando do que eu tô falando aqui. Você vai estar focada no teu, entendeu? Até você passar o seu primeiro período e você ver que realmente você vai passar por algumas dificuldades, algumas coisas ali. Ah, mas eu não passei. Então o problema é seu. Esse vídeo não é pra você, esse vídeo é pra quem tá passando por isso. Quem vai passar, quem já passou e se identifica com o que eu tô falando aqui, tá bom? Conselhos que eu daria para o meu eu de março de 2025 e para você, calouro de 2026, que tá entrando na faculdade agora. Gente, vamos lá que essa parte é interessante, tá? Tá tudo bem não ir em todas as festas, tá tudo bem ir embora cedo e tá tudo bem nem ir. Por quê, gente? Porque sim, às vezes, cara, você vai ter um grupo de amigos que vai te incentivar a ir naquela festa e às vezes você não vai querer ir e tá tudo bem, gente. Isso aí tá tudo bem acontecer, tá tudo bem, não tem problema. Você também não precisa ir em todas as festas, não precisa ir em todas as coisas, não precisa, eu preciso viver a vida universitária. Não, gente, também não é assim que a banda toca, também não é assim que funciona. Entendeu? Então tá tudo bem, tá bom? Sua nota não é seu valor. Repete isso todo dia até acreditar. Sim, gente, isso é verdade. Todo mundo fala, nota não define aluno, nota não define aluno, tudo mais. Pode ser papo de preguiçoso, papo de quem não quer estudar. Mas eu sei do meu esforço, eu sei o quanto eu me esforço, eu sei o quanto eu estudo. E realmente nota não define isso. Não define isso, justamente porque às vezes você vai tirar uma nota, você vai tirar um 900 numa prova ali que vale 1000, mas desses 900, 4 questões você chutou e acertou. Aí você vai ver a nota e vai falar assim, caralho, 900 e tudo mais, mas você sabe que no fundo você chutou 4 questões. Se te perguntarem aquelas 4 questões de novo, você não vai saber. Se você um dia precisar daquelas 4 questões, você não vai saber. Então, estudando, adquirindo conhecimento por outros meios é muito melhor do que prova e se basear em notas de prova. Bom, fale com alguém e pratique um esporte. Por quê, gente? Porque é interessante você ter alguma válvula de escape. Então, por exemplo, o que aconteceu esse ano também foi que eu parei de jogar vôlei, porque eu jogava vôlei na minha escola, só que aí acabou que os horários, eles não batem, entendeu? Então, você vai ficando meio assim, os horários, eles param de bater, a bola vai e a bola vem, entendeu? Então, o que eu repito pra vocês é façam um esporte, e façam uma terapia. Por quê? Porque a terapia é interessante, ela é importante para que vocês consigam alinhar esses conhecimentos entre vocês. Fiz terapia? Pouca, por isso que eu tô assim, tô louco, tô maluco. Quando bater o desespero, lembre-se, você não precisa ser extraordinário logo de cara. Você só precisa continuar aparecendo. E é verdade, gente, você não precisa já achar que sabe de tudo, já achar que a vida tá feita, já achar que você precisa saber de tudo, porque você vai saber que você não sabe, tá? Quanto mais você estuda, mais você vai saber que você não sabe de nada. Principalmente quem for da área da saúde, vocês vão saber que vocês não sabem de porras nenhumas. E então tem que estudar, tem que meter o Jordan ali na corrida das blogueiras, tem que ir indo, gente. Não tem como. Vocês não vão saber de tudo logo de cara. Vai ser meio desafiador, vai ser meio desesperador, porque quanto mais você estuda, mais você vai saber que você não sabe. Mas você tá no caminho, tá? Tá no caminho, uma hora você vai se encontrar. Podem ter certeza, tá? Eu tinha muito problema também em decorar, sei lá, produção de saliva da boca, e depois, quanto mais você estuda, você uma hora entende, uma hora você aprende. Hoje eu sei de tudo? Claro que não, tem muita coisa que eu ainda não sei, mas já estamos no caminho. E são 5 anos, né, gente? Relaxa, vocês vão ser bons profissionais, só vocês se esforçarem um pouco ali e irem se esforçando, entendeu? E um outro conselho que eu tenho pra você que está entrando em 2026 na faculdade
ou não, calma, as coisas elas se ajustam com o tempo é o fator determinante de tudo, às vezes não vai ser tudo no seu tempo, não vai estar tudo ao seu alcance, mas vai tudo dar certo, vai tudo se resolver. E fiquem tranquilos em relação a isso, porque mesmo que pareça um ano desesperador, quando acaba você consegue olhar um pouquinho para trás e ver o que você aprendeu, o que você conseguiu ter ali de conhecimento, o que foi bom, o que foi positivo. E se não der certo, muda, tenta de novo e vamos seguir. É assim que a vida funciona. Acho que um último conselho para vocês que estão entrando, escolham bem a faculdade que vocês vão fazer. Porque às vezes você vai na faculdade mais famosa, na faculdade que tem mais nome, e se frustra bastante. Então pergunta para as pessoas, vão atrás, pesquisem bastante, porque é um dinheiro, né, gente? Leiam bem os contratos, os termos. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo disso explicando melhor. Mas é basicamente isso. Enfim, eu terminei o primeiro semestre mais quieto, mais cansado, mas eu terminei bem mais inteiro do que eu comecei. E se você tá começando ou vai começar a faculdade em 2026, saiba que tá tudo bem não estar tudo bem. A faculdade, ela não é o filme que a gente imagina, mas às vezes ela pode até ser melhor do que a gente imaginava, só que a gente só entende isso depois que o filme acaba. Depois que sobe aquela planilha dos créditos e a gente vê o que a gente conseguiu aprender diante daquilo, que a gente conseguiu levar em consideração daquilo pra nossa vida e pra gente mesmo como pessoas. Se você se identificou com alguma coisa que eu disse aqui, se você já passou, já tá mais na frente, tá mais atrás, mas se você se identificou, comenta aqui o que você achou do seu primeiro período, comenta aqui quais são os seus maiores medos para o seu primeiro semestre, os seus maiores medos da faculdade, os seus maiores medos desse encerramento do terceirão, que eu prometo que eu vou ler tudo e vou responder todos os comentários também com o maior carinho, maior compaixão do mundo. E se vocês quiserem conversar comigo, minhas redes sociais são essas aqui, eu estarei à disposição para atender todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu sei como é importante você escutar que você não tá sozinho naquilo. É importante você escutar isso, essa validação. Você precisa escutar algumas vezes, então eu sei disso. E se você gostou do vídeo, se você gostou desse primeiro contato, se você quer continuar essa conversa comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os novos vídeos. Não sei se eu vou postar com constância, porque eu gosto de planejar, gosto de postar uma coisa legal. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, alguma coisa que vocês acham interessante, comentem aqui. Esse é meu Instagram de odontologia, para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar um pouquinho de como foi o meu processo acadêmico do primeiro semestre, porque mesmo que eu tenha falado algumas coisas aqui, eu guardei tudo lá e continuo guardando, então quem quiser acompanhar está aqui. E a gente vai falando sobre isso mais pra frente, um café, um chá, uma água de cada vez, tá bom? Beijos, fique com Deus e até a próxima.